Opa, um grande abraço para você sempre ligado nas nossas informações. E a gente começa falando da Internacional, que fez um jogo treino sábado no Parque Ecológico em São Paulo contra a Portuguesa e acabou perdendo pelo placar de 4-2. Os gols da Inter foram marcados por Juninho e pelo centroavante Miguel Bianconi. Para a Portuguesa anotaram Cristiano, Iago Dias, De Paula e Matheus Leal. Foi o quarto jogo treino dos comandados de Ademir Fezan. A Inter venceu os 3 primeiros compromissos contra a Ponte Preta em Campinas por 3-1, diante do Independente no Limeirão por 2-1 e frente à Caldense por 1-0, gol do Albert. Então, primeira derrota nesta caminhada da Inter de preparação visando a Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo o repórter Igor Sedano, que colheu as informações, a Inter iniciou o teste com Saulo no gol, Breno Santos na lateral direita, Lucas Santos e Bruno Gabriel, a dupla de zaga, e na lateral esquerda, Leokovic. Meio de campo com Albert, Clebinho e Michael Paulista. Na frente, Juninho, Miguel Bianconi e Antônio Gabriel. Esse Antônio Gabriel é o último reforço da Internacional, jogador de 22 anos. Nós trouxemos a informação aqui, antecipamos aqui no nosso boletim. Ele fez a base na Ferroviária e estava no craque de Catalão. Então, Inter 2, Portuguesa 4, o que a gente percebe é que o técnico Ademir Fezan colocou um time extremamente ofensivo para enfrentar a Lusa. Lembrando que Inter e Portuguesa vão disputar a Série D do Brasileiro, mas caíram em grupos diferentes. Falando nisso, finalmente a CBF divulgou a tabela desmembrada da Série D. E como nós dissemos aqui, realmente a Inter jogará no domingo em Goiatuba, Goiás, contra o time da casa. O jogo será às 15h30. O Goiatuba optou por mandar seus jogos aos domingos à tarde. Já a Internacional optou por jogar aos sábados às 5 da tarde. Acontece que a Inter foi julgada pelo STJD. Lembra daquela confusão entre as torcidas em junho do ano passado, Inter e São José no Limeirão pela Série D, e a Inter perdeu 2 mandos de campo. A intenção da diretoria era fazer com que a Inter jogasse com portões fechados no Limeirão, mas o STJD não entende desta forma. A Inter tem que cumprir jogando fora de Limeira. Então, o presidente Danilo Maluf entrou em contato com a diretoria do São Bento e os 2 jogos, em caso os 2 primeiros, serão no Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, com presença de público. Aí não é portão fechado. Se a torcida da Inter quiser ver o Leão, pode ir a Sorocaba. Então, dias 26 de abril contra o Belândia e 3 de maio contra o Monte Azul, os 2 jogos serão em Sorocaba e ambos terão a transmissão aqui do Rápido no Ar e também da Melhor FM. Teve estreia da base, Campeonato Paulista Sub-15, a Inter empatou com o Brasilis no Limeirão 0-0 e no Campeonato Paulista Sub-17 a Inter perdeu para o Brasilis pelo placar de 2-1. Uma informação aqui, lembra o Rony Carrilho, o equatoriano injustiçado pelo Felipe Conceição no Paulistão deste ano? Ele que pertence ao Juventude foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto. No Independente teve festa sábado da Galo Beer, aniversário da principal organizada do Galo, presenças do técnico PC Santos, do investidor Saulo Roncato, da torcida organizada do União São João. Então, uma tarde muito agradável lá na Toca do Coelho. Então, parabéns a Galo Beer, o Independente que se prepara, né? Teve jogo, treino do Sub-20, sábado contra o Bandeirante de Brodowski. O Galo perdeu por 3-0, mas é o tricampeão do estado, né? O Bandeirante é um time amador que enfrentou o Sub-20 do Independente. Já o profissional, semana importante de treinamento, porque dia 27 tem a estreia contra o Flamengo de Guarulhos no Pradão. Falando nisso, dá só uma olhada como é que ficou a arquibancada pintada. A parte central da arquibancada do Pradão recebeu uma nova pintura, as laterais também serão pintadas. Então dá só uma olhada nas imagens que eu fiz lá no Pradão sobre essa pintura. Meus amigos do Pimba nos Esportes, aqui Pradão, você olha as arquibancadas e você vai ver a diferença da arquibancada que foi pintada para a Bezinha. Olha aí, a arquibancada central aqui do Pradão recebeu nova pintura. Claro que o trabalho ainda não foi concluído, mas dá uma olhada a diferença no visual. Você vê as arquibancadas laterais que ainda não foram pintadas e essa central que está quase pronta para o início da Bezinha
O Independente recebe o Flamengo de Guarulhos dia 27, às 10 da manhã aqui. E ao lado as arquibancadas que ainda não foram pintadas, mas que vão receber uma nova pintura do clube. São as melhorias que eu contei no Pimba nos Esportes, que aconteceriam aqui no Pradão. E conversando com o PC Santos, técnico, ele alertou que não houve nenhuma parceria para a arquibancada fosse pintada, e sim um esforço do próprio clube para deixar o estádio mais bonito para a realização do campeonato. E a gente vê aqui o gramado, tá muito bonito, recebendo também melhorias. Os jogadores vêm treinando aqui normalmente para a competição. Então é o Independente se preparando. E aqui também, lugar onde receberá a imprensa. Tá vendo essas letras que estão com falhas? O T de visitante. E esse local também será pintado para a competição. É o Independente, pronto para a Bezinha. E detalhe, foi com dinheiro do próprio Independente, não foi com dinheiro da prefeitura, não. Então, naquele momento, o Marcos Paulo, que é o pintor que cuida do Pradão, ele já gastou 8 latas de tinta de 18 litros cada, e a expectativa é de usar mais 8. Então, até o início da Bezinha, a arquibancada estará toda pintada. Série A3 do Campeonato Paulista, conhecemos o campeão e ao Sertãozinho. O Sertãozinho empatou com o Monte Azul, em Monte Azul Paulista por 1-1. Saiu na frente com Alan Leite. O time da casa empatou com o Pedoca de pênalti, mas o Sertãozinho havia vencido o jogo de ida por 3-1 em casa e desta forma comemorou o título da 3. Monte Azul e Sertãozinho serão adversários da Internacional na Série A2 do ano que vem. Na A4, jogos de ida das semifinais. Em Araçatuba, na sexta-feira, o Araçatuba virou para cima do União Barbarense e venceu por 3-2. Já na capital, Nacional e Paulista empataram por 1-1. Jogos de volta no próximo sábado, União Barbarense dependendo de uma vitória simples para subir. E o mesmo acontecendo com o Nacional e Paulista. Quem vencer, sobe. O Paulista, por ter a melhor campanha, tem a vantagem do empate jogando no Jaime Sintra. Basquetebol, tivemos na sexta-feira o Mandic vencendo o Catanduva fora de casa pelo placar de 90-77. Que bela vitória da equipe limeirense, que teve como destaques o Lele Jacon, que é filho do Telmo, 29 pontos, 13 rebotes, e o Mosquito com 17 pontos e 5 rebotes. Agora são 4 jogos na Copa São Paulo de basquete, 3 vitórias do Mandic e apenas uma derrota, que foi para o líder Tatuí. Serão mais 2 jogos fora de casa, quinta-feira agora contra o Avaré e depois no dia 25 de abril contra o São Caetano, abrindo o retorno. A equipe limeirense volta a jogar no Volucato só no dia 2 de maio, um dia depois do feriado, contra o Clube de Campo de Tatuí, que é o líder da competição. Lembrando que o Mandic jogou sem os seus pivôs, o Daniel Alemão e o René não conseguem viajar, né? Por conta do trabalho, eles trabalham em concessionárias, então tanto o Renan quanto o Daniel Alemão não podem jogar fora de casa. Ontem teve a final da Taça Limeirense de futebol amador e deu São Lourenço. Nós transmitimos o jogo pelo De Frente com as Feras, com Eliel Nunes, com Marcos Almeida, Daniel Pires, e a vitória do São Lourenço contra o Botafogo 2-0. Primeiro gol, um cruzamento do Felipinho da esquerda, os 2 gols foram no primeiro tempo. O Dó ajeita de cabeça, o Alex resvala e o Murilo na pequena área faz 1-0. E no último minuto do primeiro tempo, escanteio cobrado pela direita. Ninguém marcou o Dó na pequena área, empurrou para o fundo da rede, 2 para o São Lourenço, 0 para o Botafogo. E que festa fez a torcida do São Lourenço. Os melhores momentos desta partida já estão no meu canal do YouTube, Edmar Pimba. Tá bom? Você tem acesso aos gols, aos melhores momentos, a tudo de bom que aconteceu nesta partida. No Brasileirão, destaque aí para os paulistas no sábado, teve derby, teve clássico na Arena Barueri e o Palmeiras ganhou do Corinthians 2-0 com gols do Piquerez e do Emiliano Martínez. 2 gols uruguaios contra o Corinthians. Ontem, São Paulo e Cruzeiro 1-1. Ferreirinha abriu o placar para o São Paulo e o Caio Jorge empatou para o Cruzeiro. O Gabigol nem jogou, ficou no banco. E após a partida, vaias. Olha, nesse exato momento, o Zubeldia permanece como técnico do São Paulo, mas não sei até o fim do dia se o Luiz Zubeldia será demitido, porque o Dorival Júnior está no aquecimento para voltar ao tricolor. Nós tivemos o Santos de Neymar,
perdendo para o Fluminense no finalzinho, lá no Maracanã, 1-0, gol do Samuel Xavier. E na coletiva de imprensa, o Renato Gaúcho falou: vocês não vão perguntar para mim se eu entreguei um DVD para o Neymar? 1 para o Fluminense, 0 para o Santos. O Mirassol do Igor Sedano colheu excelente resultado, empatou com o Bahia em Salvador 1-1. O gol do Mirassol foi do Gabriel, que não comemorou. Ele jogava no Bahia e o Bahia empatou com o Eric Pulga, o meu capitão no Cartola. Obrigado, Eric Pulga. Fiz 89 pontos. Eu tô bem no Cartola, hein? 87 na primeira, 97 na segunda, mais 89 ontem, mais com os quebradinhos, 274 pontos. Vem com o pai, que o pai tá voando no Cartola, hein? Lembrando que no sábado o Red Bull Bragantino ganhou do Botafogo 1-0, gol do Eduardo Sacha. O Marcos Almeida, meu comentarista: olha, a dica da rodada é Eduardo Sacha. Vou ver o time dele, ele não coloca o Sacha. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 3 paulistas em campo. A Ferroviária trouxe um 0-0 contra o Amazonas fora de casa. O gol no fim, marcado pelo Amazonas, foi anulado pelo VAR. Novo Horizontino 1-0 pro Volta Redonda, o gol do Robson. Como faz gol o Robson, né? E o Botafogo empatou com o Atlético Goianiense em Ribeirão Preto 1-1. O gol do Botafogo foi do Alexandre Jesus. Ah, só comentando que eu tô com a camisa do Vitória aqui, que eu ganhei do Edilson Capetinha quando ele jogava no time baiano, porque o Vitória detonou os cartoleiros, né? Tirou o SG com empate 2-2. Hulk não fez gol, Rony não fez gol, Scarpa foi mal, Júnior Alonso 0,50, Guilherme Arana 2 pontos, saindo machucado, Natanael poucos pontos. Então terrível. Quem colocou o Cuca de capitão também um desastre. Então o Vitória complicou a vida dos cartoleiros nesse fim de semana. E para completar, a gente fala da Série C do Campeonato Brasileiro, paulistas em campo. A Ponte Preta foi a Santa Catarina e empatou com o Figueirense 1-1. O gol foi do Serginho e Santos. O Ituano em casa ficou no 0-0 com o Brusque de Santa Catarina. O Guarani começou mal a competição. Guarani 2, Maringá 3. Olha o Maringá que subiu junto com a Inter. Quer dizer, tirou a Inter do acesso no passado, né? Disputaram o acesso juntos. Maringá subiu, a Inter ficou na D. E o Maringá passou para a terceira fase da Copa do Brasil. Olha só. E agora ganha do Guarani na primeira partida da Série C. Que fase tá o Maringá. São Bernardo e ABC empataram por 1-1. Jogo em São Bernardo no campo e o gol foi do Rodolfo. Tá bom? Gostou? Dá um like. Siga a gente no Instagram também, Edmar Pimba. Grande abraço a todos vocês. Amanhã a gente volta com mais um boletim informativo aqui nas redes sociais. Forte abraço. Boa semana para todos vocês.